Bom dia, sejam bem-vindos à apresentação do Econatal da Graça. Eu sou a Graça, do Covil da Desgraça, e hoje trago para vocês algumas ideias de como é que vocês podem fazer um Econatal. Vamos a isto. Ora bem, primeiro há alguns números natalícios para vocês. Vocês sabiam que por cada 3.000 postais de Natal nós temos que cortar uma árvore? Ou seja, imaginem a carrada de postais de Natal que toda a gente manda no mundo e quantas árvores terão de ser cortadas para conseguirem suportar esta produção de papel. 30% do lixo que fazemos por ano é produzido em épocas festivas, como o Natal. 30% daquilo que fazemos por ano. É bastante até. 125 mil toneladas de plástico são usadas para embalar comida e são descartadas na época de Natal. Não só na época de Natal, mas também noutras alturas. Mas na época de Natal já é um número bastante grande. 15 milhões de árvores de Natal por ano são cortadas para todo o mundo. Vocês aqui têm o exemplo da Holiday Tree Farm em Oregon, que é uma quinta de árvores de Natal nos Estados Unidos e que é a maior no mundo, com 3.440 hectares e que exporta 1 milhão de árvores de Natal por ano. E anualmente no Natal usam-se 365 mil quilómetros de papel para embrulhos e cartões. E isto equivale a 9 voltas ao mundo. Ou seja, nós quase que conseguimos embrulhar o planeta Terra inteiro só com a quantidade de papel que nós gastamos para embrulhos e cartões. Eu vou-vos mostrar aqui um vídeo das notícias do Reino Unido que explica muito bem aquilo que nós consumimos em termos de papel e de plástico nesta altura. It's a welcome sound, because with it comes a possibility of joy from a new toy or gift. But have you ever thought about the little twist ties, plastic bags, paper, cardboard, and more that holds the toys together in its perfect packaging? This one's going to be a bad one, I can already tell. Courtney Powell is the founder of Elevated Enviro, and he breaks down the myths on what is and isn't actually recyclable. The plastic here, so what the problem is that there's no grade identified on this plastics. We have no idea what is exactly in this. So when you're recycling plastic, you can't mix different grades together. It all has to be the same. Because those little plastic pieces, they're so small, you're going to miss them in a sorting facility. And again, you don't know the grade or quality or what's in it. So it's destined to the landfill. The environmental impact increases over the holidays with more gifts being bought and inevitably more toys wrapped in more packaging. Vamos então ver quais é que são as consequências do nosso consumo no Natal no ambiente. Ora, talvez esta imagem aqui em cima dos ecopontos seja mais conhecida no dia depois do Natal. Os ecopontos estão cheios, não há recolha, e isto pode criar não só resíduos no chão, não é? Porque eles voam, mas também porque há tanto lixo, as pessoas às vezes não separam, e então o lixo acaba por não ser triado corretamente nesta altura, por haver mesmo muito, muito lixo. Agora, nós também temos outros tipos de poluição, não é só a nível dos resíduos. Imaginem, por exemplo, o facto de nós termos bastante consumo de várias coisas, seja a nível alimentar, mesmo a nível material. Existem fábricas que ainda poluem bastante o ar. E se nós já não gostamos de usar máscara por causa do Covid, pois se calhar temos que começar a pensar em reduzir o nosso consumo e reduzir as emissões de carbono para não acabarmos como este senhor que pelo ar estar tão poluído temos que usar máscara constantemente.
Outro exemplo muito conhecido é a destruição das florestas, principalmente para consumo, para a produção de papel, mas também temos, por exemplo, este mítico exemplo do orangotango, é um exemplo que tem sido bastante debatido, tem a ver com a produção de óleo de palma. E as florestas de produção do óleo de palma são muitas vezes habitat deste animal. Quando a gente destrói completamente as florestas simplesmente para conseguirmos pôr um óleo no nosso shampoo, estamos a destruir a vida, estamos a destruir o abrigo de vários animais e plantas também. Depois temos aqui, obviamente, também o famoso exemplo das tartarugas, que ao engolirem plástico, pensando que são alforrecas, podem ser asfixiadas e morrerem. Só aqui para prestarem um bocadinho de atenção ao ciclo do plástico, que é, neste momento, dos resíduos um bocadinho mais preocupantes, um dos resíduos mais debatidos nestes últimos anos para serem eliminados. E porquê? Que é o plástico. Primeiro, o plástico é extraído do petróleo, que é um recurso finito, não está sempre. E depois, quando se produz essas embalagens que vão ao consumidor, o que é que acontece? Há uma parte que pode ser reciclada e que vai para a central de triagem e tal, e é reciclada e dá origem a novas embalagens, mas há uma grande parte que não é reciclável do plástico e então vai para o lixo. Por isso é que o plástico é um grande problema, porque primeiro está a usar recursos finitos e segundo é um material que não é possível ser reciclado e ser reutilizado, e mais, é um problema também porque demora muito tempo a desaparecer. E eu tenho aqui um filme da WWF que explica bastante bem o problema do plástico. Ora vejam. Sendo assim, meus amigos, quais é que são as minhas ecoações? Vou-vos dar alguns exemplos de coisas que vocês podem fazer no geral para terem um Natal um bocadinho mais ecológico. O que é que vocês acham? Então, vamos lá ver. Ora, em primeiro lugar, quero partilhar com vocês uma notícia que eu vi num jornal português, no Observador, novembro deste ano,
dizendo que as tendências mostram que este ano houve um aumento de pesquisas para decorações acessíveis, recicladas e feitas à mão. Os produtos de Natal sustentáveis subiram 150% nas pesquisas e isto aplica-se desde os embrulhos às decorações. Este ano, sem dúvida, o Natal é green. Ok? Fiquei muito contente porque quer dizer que já começa a haver algum cuidado pelas pessoas em serem um bocadinho mais ecológicas, ok? Uma das coisas que eu apoio bastante é esta frase que eu encontrei num site inglês: The less you have, the merrier you'll be, ok? Quanto menos tens, mais feliz vais ser, ok? Se calhar não precisamos ter muita coisa. Se calhar podemos reduzir um bocadinho o nosso consumo e investir em coisas que durem mais tempo e que sejam mais amigas do ambiente. Por exemplo, temos aqui decorações feitas com lixo. Aquelas revistas e jornais que vocês têm lá em casa e que não servem para nada, bom, em vez de estarem a gastar dinheiro e comprar decorações de plástico, mais uma vez, plástico, pegam nessas revistas e fazem as vossas decorações bem mais simples, bem mais barato e bem mais engraçado. Acho que vai fazer um efeito muito mais giro. Também podem pensar no vosso calendário de advento mais ecológico. Aqui está ele, com rolos de papel higiênico ou mesmo com até saquinhos. Vocês podem na mesma comprar os chocolates, mas assim evitam comprar aquelas caixas que lá está, vêm com cartão e plástico à mistura e que depois não podem ser recicladas. Quanto ao nosso banquete, uma coisa que eu aconselho, e não é só para o Natal, mas um hábito que se quiseres podes começar já a treinar, é comprar produtos locais. Eu gosto muito de dar esta ideia, que é um bocado absurda, mas vocês vão perceber que eu tenho razão. Quando vocês veem no supermercado que existem mangas e ananás e coisas assim de outros países, vocês conseguem perceber que essas mangas e esses ananás tiveram que viajar do outro lado do mundo, gastar imenso petróleo, né, gasolina dos aviões, imenso dinheiro. Imaginem, elas tiveram literalmente de comprar um bilhete de avião só para virem para os nossos pratos. Porquê? Nós temos fruta local tão boa. Um agricultor local traz a fruta, se calhar é uma questão de minutos, no seu carrinho, tem uma poluição um bocadinho menor que a poluição dos aviões e, mais importante do que tudo, como é local e está ali rápido, não precisa de tantos conservantes. É mais fresquinha, ok? Por isso é que vocês devem comer produtos locais, porque vêm com menos aditivos e menos conservantes. São mais saborosos. É quase como se vocês estivessem a apanhá-la do sol. E se vocês gostarem de animais e plantas como eu, também podem pensar em outros presentes engraçados para fazer e depois para aproveitar, aproveitando tudo que seja material reciclado e mesmo até material da natureza, porque não fazer, por exemplo, uma casa para insetos, como a que está aqui. Ou então, apadrinhar, por exemplo, um animal no nosso zoo, porque ao apadrinhar este animal, estás a receber informação sobre ele, tens um documento em como diz que és um padrinho daquele animal e ao estares a ajudar este animal, estás a ajudar a espécie a que ele pertence. Isto porque os animais do zoo são embaixadores da espécie na vida selvagem. Ao apadrinhares este animal, estás também a contribuir diretamente para a conservação desta espécie na natureza. Portanto, podes dizer que és um padrinho orgulhoso de um macaco, por exemplo, e, ao mesmo tempo, ajudar na conservação da natureza. Parece-me uma ótima equação.
E então, agora, eu vou falar dos projetos que eu apoio, das minhas ecoações. São tudo projetos locais. Aqui. Ora bem, todos estes projetos são projetos que existem aqui a nível local e também a nível nacional. Eu vou começar por um que existe aqui bem perto de nós, no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina, que é o Life Sharks. Okay? O que é o Life Sharks? É um projeto de conservação que protege charcos temporários. E agora perguntam vocês, porquê é que será que é importante proteger charcos temporários? Então vejam este filme. Ok. Porquê é que este projeto é importante? Para fomentar o interesse e proporcionar um contacto mais direto das pessoas com as aves, para poder fixar as aves em alguns meios urbanos, ao instalarmos caixas-ninhos em vários sítios, inclusive em zonas urbanas, tentamos que elas venham usar essas caixas e promover e realçar o importante papel das aves no controle de pragas biológicas. É sempre muito importante ter aves perto de nós, porque podem comer-nos insetos que nos estragam as culturas, mas, por exemplo, uma das caixas de ninho também serve para corujas, e as corujas também nos podem ajudar a controlar a praga de ratos, se tivermos ratos, não é? Este projeto está marcado para vir ao Zoo de Lagos no próximo ano e, portanto, fiquem atentos, se tiverem interesse em ver a instalação das caixas de ninho que vem aqui para o Zoo de Lagos e possivelmente aprender a fazer caixas de ninho, fiquem atentos ao site do Zoo de Lagos, porque nós vamos acolher este projeto. Temos também um outro projeto a nível nacional,
que é a lista de plantas em extinção de Portugal. Okay? Há um livro vermelho. O livro vermelho é o livro de todos os seres vivos que estão em vias de extinção. E existe o livro vermelho para animais e também, obviamente, que existe o livro vermelho para as plantas. Sim, porque também há plantas que estão em extinção, como por exemplo estas duas. Estas duas até são plantas que existem aqui na zona. A erva dos ouriços, que está criticamente em perigo, ou seja, está a um passo da extinção, só existe aqui na zona de Bessafrim, aqui ao lado do zoo. E a cambroeira das arribas, que está em estado vulnerável, também está ameaçada de extinção, existe nas arribas ali da Praia da Luz e da costa toda de Lagos. Agora, o que é que vocês podem fazer, então, com esta lista de plantas e o que é que podem fazer para ajudar as plantas? Podem usar esta plataforma aqui. O iNaturalist, ok? Pesquisem o iNaturalist, é um site giríssimo, é um site sobre observações e projetos de cidadania, projetos ciência para todos, e vocês podem usá-lo não só para plantas, mas também para aves, para mamíferos, para porem nesta base de dados grande as vossas observações. E basta só tirar uma foto ou escrever o nome do animal ou da planta que vocês viram e os especialistas de todo o mundo vão ajudar-vos a identificar e a usar corretamente esse dado. Vocês não só estão a aprender imenso, como também estão a contribuir para projetos científicos. Ao porem estes dados na base de dados, mais tarde os cientistas que tiverem a estudar essas plantas ou esses animais poderão agarrar nos vossos dados para estudarem esses seres vivos melhor. E, finalmente, temos aqui um outro projeto que eu apoio aqui no Zoo de Lagos, que são os programas de reprodução em cativeiro. E o que é que isto é? Se vocês repararam, ou quando vierem ao Zoo de Lagos, reparem que as nossas placas têm todas aqui um símbolozinho de um rinoceronte e depois dizem em baixo EEP ou ESP. Quer dizer que estes animais, como estão ameaçados, de certa forma, estão dentro de um programa de reprodução em cativeiro e que é um programa europeu, integra vários zoos, que são muito importantes para poder não só manter a espécie viva, mas para também podê-la estudar melhor. Okay? Eu, sendo verde, gostando de animais verdes, resolvi escolher uma destas espécies que está neste programa de reprodução em cativeiro e que é o nosso crocodilo anão. E porquê que o crocodilo anão está inserido neste programa de reprodução e porquê que eu o quero proteger? Ora, primeiro porque é o mais pequeno dos crocodilos e então também é comido por outros crocodilos. Segundo, porque só se encontram no centro e oeste de África, estão mesmo muito reduzidos e estão ameaçados pela caça e pela sua destruição de habitat. Por isso é que eles têm um estatuto vulnerável, tal como a outra planta que nós vemos. Estes animais vivem entre 50 a 100 anos, mas obviamente se nós continuarmos a destruir o seu habitat e a caçá-los, vivem bastante menos do que 50 a 100 anos, certo? Por isso eu achei que era importante apoiar o programa de reprodução em cativeiro do crocodilo anão. Estas foram só algumas ideias daquilo que vocês podem fazer para tornar o vosso Natal mais ecológico. E se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida sobre mais projetos ecológicos, sobre
outras ações. Se quiserem mandar sugestões também, estou sempre à procura de sugestões. Escrevam-nos para o e-mail do Uso de Lagos e da Zoosfera, que vai estar aqui em rodapé. Muito obrigada e boas festas. Que tenham um Natal muito, muito ecológico. Tchau!